Olá, Canaries, como é que vocês estão? Está começando mais um CanaryCast e logo de início eu peço para que, por favor, vocês sigam o CanaryCast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e demais plataformas de podcast, além de nos seguir nas redes sociais com @NorwichCityFCBR, Twitter, Facebook e Instagram. E claro, nos siga no YouTube, né? Se inscreva e ative as notificações no www.youtube.com/NorwichCityFCBrasil. Bom, o podcast de hoje nós vamos falar de dois destaques desse time do Norwich, um mais focado no próprio elenco, outro de forma geral, para a história do clube em si e também para a sua história, né, desse jogador na sua seleção nacional. Vou começar falando do Mathias Normann, norueguês, que simplesmente tem sido o melhor jogador do Norwich desde a sua chegada. Ele já tem 3 Man of the Match, e simplesmente tem sido o principal jogador do time, seja no setor defensivo, para atrasar as jogadas do adversário, até matar as jogadas e recompor o time, criando as jogadas e até finalizando muitas vezes. Assim como também num lado mais de liderança. Mathias Normann, ele já recebeu 3 Man of the Match consecutivos, se eu não me engano, contra, mais recentemente, o Brighton, o Burnley e na derrota para o Everton. Então, o Mathias Normann, sem dúvida alguma, é o principal jogador desse time até o momento. Além dele, também tenho que destacar Teemu Pukki, que está cada vez mais próximo, de chegar ao gol 70 pelos Canários e se isolar ainda mais na 9ª posição dos maiores artilheiros da história do Norwich. Além de, claro, ele ter conseguido recentemente se tornar o maior artilheiro da história da Finlândia. Teemu Pukki, que no seu último jogo ele acabou marcando 2 gols. Vou até desativar aqui as notificações que eu esqueci de tirar do celular. Mas enfim, e no seu último jogo ele marcou 2 gols e fez 33 gols, no total, pela história aí da seleção, da sua seleção nacional, a Finlândia. Então isso é extraordinário, para a história do jogador, do Teemu Pukki. Eu imagino que deve ter sido uma grande conquista para ele, bem emocionante, Ele não trabalhava com esse ideal, mas é claro, um jogador conseguindo fazer isso se torna um marco histórico para a sua seleção, para o seu país e, claro, para ele próprio, E isso valoriza ainda mais ele no clube que ele está, que é o caso do Norwich. O Teemu Pukki, que é um jogador que já tem uma certa idade, Se não me engano, ele está com 31 anos. Então, assim, de qualquer forma, é um jogador que é importante para o Norwich e muito importante, que é o maior ídolo aí da história da Finlândia. Mas voltando sobre o Mathias Normann, também acho que vale acrescentar que ele já está firmado aí nesse time, dos Canários. Mas o que não está firmado ali no meio de campo são as outras duas posições que temos. E aí temos em aberto ali, o Farke tem montado o Norwich com 2 atacantes, 2 jogadores de meio campo, um volante e uma linha de 3 zagueiros com os 2 laterais fazendo as alas, dos lados do campo. Bom, esses 2 jogadores de meio de campo, ultimamente o Farke tem usado o Plesmelu e o McLean. McLean como um jogador mais defensivo, para dar um apoio para o Normann, e o Plesmelu para ser um jogador mais de criação. Contudo, a torcida tem contestado isso e talvez aí querer ver mais o Cantwell, o Gilmour nessas 2 funções, nesses 2 jogadores à frente do Normann na escalação. Ou até mesmo testando outros jogadores, como o Dowell, que não tem jogado muito. Ou até mesmo trazendo o Rashica mais atrás e colocando o Tzolis na frente. No setor ofensivo, o Teemu Pukki, ele para mim é a peça garantida desse time, não pode tirar ele. E junto com ele tem uma segunda vaga para o ataque, que tem sido ocupada pelo Sargent, mas no jogo contra o Brighton ele falhou em ser efetivo, Ele perdeu um gol que, custou os 3 pontos para o Norwich, que o gol estava aberto, sem goleiro, ele chutou fraco, a bola parou no meio do caminho, o zagueiro tirou. Então isso não pode acontecer. E aí, para mim, isso abre pretexto para testarmos o Tzolis como companheiro de ataque do Teemu Pukki e o Rashica talvez ali fazendo uma função de camisa 10 mais atrás dos 2. Na nossa zaga, nós temos até ido bem com a linha de 3 zagueiros. O Hanley tem melhorado, o Gibson também. E o Kabak, apesar de tomar alguns cartões, ele tem ido bem também. O Mohamed fica sendo o suplente principal, já que o Zimmerman segue aí com a sua lesão. Nas laterais, o Aarons é definitivo ali, ninguém contesta essa posição do Aarons.
Agora, a lateral esquerda tem uma competição interessante ali com o Giannoulis e o Williams, que os dois têm sido bem parecidos, assim, né? Eu acho que o Giannoulis, ele é um pouco mais defensivo do que o Williams, e o Williams é mais ofensivo, né? É mais técnico também, né? Tem mais habilidade. Mas vamos ver. Eu acho que a lateral ali é o problema menos grave, assim, do Norwich. Acho que a questão mesmo do clube é ser mais efetivo na finalização e manter as boas atuações defensivas, né? Porque já consegui 2 clean sheets nos 2 últimos jogos, contra o Burnley e agora contra o Brighton. E, enfim, né, o Norwich vai ter adversários mais difíceis pela frente e precisa conseguir se segurar contra esses times, né? Eu acho que pro Norwich, mais do que nunca, a defesa vai ter que ser o melhor ataque. E quando estiver no ataque, tem que ser efetivo. O próximo jogo, inclusive, é no dia 23, né? Já tá chegando. É no sábado que vem, sendo mais específico. E vai ser contra o Chelsea. E vai ser bem cedo, né? Vai ser às 8h30 da manhã. É um jogo extremamente difícil, né? O Chelsea é o líder do campeonato. Mas é aquilo, o Norwich não pode perder mais pontos. Ele tem que se firmar. Se perder para o Chelsea, lógico, não vai ser nenhum fim do mundo. Afinal de contas, é o Chelsea, atual campeão europeu. Então, não tem essa pressão toda, né? Mas contra o Leeds United no Carrow Road, por exemplo, tem que vencer. O Norwich já está há muito tempo sem vencer no campeonato e precisa quebrar logo essa barreira. A barreira das derrotas foi quebrada, agora empatou 2 jogos, conseguiu 2 pontos, está empatado com o Newcastle, está 1 ponto atrás do Newcastle e do Burnley na tabela, né? O Norwich está em último lugar com 2 pontos, Newcastle e Burnley ocupam a 18ª e 19ª colocação com 3 pontos e o Leeds United em 17º com 6. Então o Norwich precisa ganhar logo seus primeiros 3 pontos para chegar a 5 e começar a conseguir ver a superfície fora da zona de rebaixamento. Por nossa sorte, não foi só o Norwich que começou mal esse campeonato, né? Outros times também não tiveram um começo tão legal, apesar do Norwich ter ficado um pouco mais atrás, né? Tendo aí 0 pontos durante um bom tempo. Bom, além disso, eu quero falar com vocês sobre algumas novidades aqui do podcast. Estou trazendo um novo formato. Esse aqui é uma conversa apenas, eu acho que eu nem vou chegar a fazer edições nesse áudio. E é basicamente para informar vocês também que agora o podcast vai ser mensal. Vou fazer um podcast mensal, trazendo um resumo do mês do clube. E quando não for mensal, né, vamos ter alguns podcasts aí no meio do mês, falando sobre Canarycast Story, né? História. Eu mandei um inglês aqui misturado com português. Porque é o podcast de história do clube, né? Eu tenho já aqui alguns roteiros prontos, né? Da história do Norwich na década de 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e uma prévia aí de 2020. Eu tenho já um roteiro já semi-pronto aqui. Falta tempo para gravar e tempo para editar, mas em breve aí vai estar saindo no Spotify e nas demais plataformas de podcast. E é por isso também que eu peço para que vocês sigam, né, nossas redes, nosso YouTube, porque lá sai também esse conteúdo, seja em forma de link, notificação ou até mesmo o próprio podcast sendo publicado na rede em formato de vídeo, enfim, para vocês poderem acompanhar em múltiplos lugares, né, da melhor maneira que for para vocês. As lives, né, vocês devem ter reparado que as lives estão muito mais recentes, assim, recentes não, frequentes no canal, apesar de eu estar, acho que há 3 semanas sem fazer live, né. Como eu falei, trabalho tem sido bem intenso, então não tenho conseguido tempo para fazer a live. Na verdade, é até um pouco de cansaço mesmo. Chega no final de semana, você fica um pouco cansado e não quer mexer no computador. Então, eu acho que é compreensível, né, para vocês. E ainda mais quem trabalha com computador, acho que vocês vão até entender mais. Porque é meio cansativo, né? Você trabalha com computador o dia todo, chega no final de semana, é a última coisa que você quer ver. Mas, enfim, hoje eu acredito que já teremos uma live, hoje no caso, domingo, dia 17 de outubro, a confirmar, mas eu devo estar publicando isso nas redes sociais. E a partir de então eu quero fazer live todo domingo, fazendo uma espécie de pós-jogo, seja eu sozinho ou então trazendo convidados aí da comunidade brasileira do Norwich, como por exemplo Francisco Costa, o Renan Alexandre, e entre outros. É sempre muito bom, né, ter mais gente falando e claro, né, também eu até pretendo futuramente trazer pessoas de outros clubes, de outras comunidades, para falar sobre isso, né? Não só a relação do Norwich com esse time,
da pessoa e também para, né, ver a perspectiva dessa pessoa enquanto community management, né? É o cara que constrói e faz essa manutenção da comunidade brasileira do time dele. Isso pode ser interessante para vocês e acho que é uma coisa que traz um conhecimento novo pra gente, né? Que a gente acaba, caramba, que legal, né? Não sabia disso. Então, enfim, pessoal, é basicamente isso. O próximo jogo lá, reforçando, lá pela Premier League, né? O Norwich enfrenta o Chelsea às 8h30 da manhã, no sábado que vem, no dia 23 de outubro. Então não percam. Se não tiver jogo nos canais Disney, que são Fox Sports e ESPN, provavelmente vai estar, eu acho que não, 100% de chance garantido já, né? De estar passando no Star Plus. Mas deve passar sim na ESPN, eu imagino, porque é um jogo do Chelsea, então, né? Eles geralmente passam jogos do Big Six, então deve estar sim na transmissão da ESPN Brasil, ESPN ou dos canais da Fox Sports. No mais, pessoal, eu quero agradecer a todos, principalmente a atenção e a paciência, né, com a demora nos podcasts. E eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, participem. Eu estou sempre aberto a ouvir sugestões e, claro, a opinião de vocês. Um forte abraço a todos, vamos acreditar, vamos confiar que eu acho que o Norwich vai conseguir sair dessa. E no mais On the ball, City! Never mind the danger! Come on, Yellows! Fui!